Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro, excelentíssimos membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, caros colegas da Assembleia Municipal, caros e caros munícipes que nos acompanham, quer presencialmente, quer online. Já aqui aprovámos um voto pesar por Jorge Sampaio, sublinho o pesar do Bloco de Esquerda pelo desaparecimento de tão importante figura para a democracia portuguesa. Se já na Constituição Republicana de 1911 estava contemplada a preocupação com a descentralização democrática, foi o 25 de Abril que permitiu a inclusão na Constituição de 1976 do poder local democrático, sendo as freguesias, os municípios e as regiões administrativas, estas pelos vistos adiadas para as calendas, os órgãos do referido poder. O poder local, como o próprio termo sugere, é um poder próximo das populações, servindo para que as comunidades, sobretudo as comunidades de menor dimensão, possam, através dos respectivos órgãos, administrar os seus interesses. Atrevo-me a dizer que o principal objetivo de uma Câmara Municipal, e bem assim das freguesias, claro, é a criação das condições para o bem-estar dos municípios em todos os aspectos, seja a habitação, a mobilidade, a saúde, o lazer, seja a questão ambiental, seja o bem-estar animal. Naturalmente, para a satisfação daquelas condições, há necessidade de investimento público no concelho. Bom, é inegável que são visíveis, curiosa e particularmente neste último ano, grandes obras que puseram e ainda estão pondo Faro de pantanas, ao menos que seja bom o resultado. Tanto ou mais do que grandes obras, noutras medidas há que ter a iniciativa para o bem-estar e saúde das e dos municípios. De entre muitas questões levantadas nesta Assembleia pelo Bloco de Esquerda, realço, às vezes sem conta que o Bloco de Esquerda bateu na tecla da habitação, bem como outros grupos municipais, sejamos justos, fosse na habitação social, na habitação a custos controlados, fosse no caos que é o arrendamento da habitação em Faro, com rendas cada vez mais insuportáveis, fora do alcance da maioria dos deslocados no nosso concelho, por motivos profissionais, professores, médicos, etc., ou simplesmente estudantes. As reclamações contra a falta de manutenção das piscinas municipais e o seu fecho, durante longos períodos, ainda antes da Covid-19, com claro prejuízo para as atividades séniores que nelas tinham lugar. O acompanhamento das queixas dos munícipes que uma noite encheram o Salão Nobre da Câmara, desesperados com o ruído provocado pela clientela dos bares a altas horas da noite. A resposta de que não havia nada a fazer, pois a PSP já sabia, e o problema era os clientes ficarem na rua depois dos bares terem fechado, revelou na altura algum alinhamento objetivo relativamente ao bem-estar dos municípios. Sem esquecer a necessidade de se arranjar maneira de conciliar o direito à diversão com o direito ao descanso, o Bloco lembrou que este último deve prevalecer. Nesse sentido, aqui dissemos que, e entre aspas, não se admite que quem mora na vizinhança de alguns bares fique privado do descanso e não tenha sequer cabeça para trabalhar no dia seguinte a uma noite sem pregar olho. Fizemos lembrar ao Executivo da Câmara de Faro a recomendação da iniciativa do BE, aprovada por unanimidade na AMAL em 25 de junho do ano passado, sobre a regulamentação e implementação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco na administração local. Através da mesa da Assembleia Municipal, fizemos vários requerimentos à Câmara. Com certeza, por lapso, não constam na página, eu já falei com os serviços da Assembleia, porque é uma lacuna, os requerimentos do Bloco, só lá está e nós apresentamos vários requerimentos. Houve requerimentos sobre a requalificação do parque de campismo, sobre a proliferação de esplanadas ocuparem em demasia o espaço público, sobre o mau estado de um passadiço na praia, já com um histórico de quedas de quem por lá passava, sobre uma situação de prejuízos para a saúde de um munícipe e familiares residentes na casa do poeta Cândido Guerreiro, causados por duas empresas, respectivamente de hambúrgueres e de lavagens auto. Neste caso, o município não respondeu satisfatoriamente aos justos anseios do reclamante, o qual apenas viu, por momentos, a sua qualidade de vida melhorada graças à redução da procura/fecho das referidas empresas por motivo da pandemia. Eu sei que o município tem insistido no pedido de esclarecimentos, mas da Câmara Municipal nem uma palavra. Diante dos requerimentos feitos, não posso esquecer aquele referente a um poste de alta tensão da EDP,
plantada há mais de 30 anos junto a uma habitação no sítio da Galvana, com graves prejuízos para a saúde da moradora, familiares e até animais. Pois, caros colegas da Assembleia, o poste acabou de ser retirado no passado mês de agosto. Sem deixar de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara as diligências a que procedeu junto à EDP, realço a importância do nosso papel como membros desta Assembleia, no sentido de dar voz a quem não tem voz. Sem prejuízo de eventualmente vir a pedir uma indemnização pelos prejuízos causados, a Dona Maria da Conceição, não podendo estar hoje presente por motivos de saúde, pediu-me que transmitisse o seu agradecimento tanto à Assembleia como ao Sr. Presidente da Câmara. Por último, e porque se trata de uma questão análoga, o Bloco fez, já passa um mês, um requerimento com base na reclamação de uma munícipe residente na rua Cruz das Mestras, a qual alega poder estar a ser vítima de bullying por parte de vizinhos proprietários de uma empresa de construção. Bullying esse que consiste, entre outras malfeitorias, na produção de vibrações e, eventualmente, ruídos de baixa frequência que levam a munícipe, o marido, que, por acaso, está aqui presente, e familiares a não poderem permanecer em casa a maior parte do tempo, devido ao mal-estar, dores de cabeça e náuseas constantes, sendo que, em desespero de causa, para dormirem, vêem-se obrigados a recorrer à casa de familiar. Os queixosos constataram que as vibrações, com maior ou menor intensidade, passaram a ocorrer durante as 24 horas do dia, precisamente a partir da altura em que o requerimento foi feito à Câmara. Queremos acreditar que tenha sido apenas uma coincidência. Não obstante, os munícipes já antes se tinham queixado à Câmara de desconformidades várias nas obras realizadas no prédio contíguo, a quando da construção de uma piscina ao nível do primeiro andar desse prédio. Das desconformidades resultam escorrimentos indevidos de águas para a sua habitação, sobretudo no inverno. Mas temem os munícipes em questão que ilegalmente tenha havido a remoção de parte das paredes comuns com a consequente fragilização da estrutura. No que respeita às vibrações, a PSP deslocou-se ao local, mas sem os meios necessários para uma avaliação. Independentemente da compreensão e boa vontade dos agentes, o relatório produzido informa que ao vizinho, alegadamente causador do incómodo, foi perguntado, pasme-se, se tinha algum aparelho produtor de vibrações, tendo aquele respondido naturalmente que não. A uma parte das reclamações apresentadas pelos munícipes, a Câmara limitou-se a responder que está tudo conforme a lei, sendo que, no que respeita às vibrações / ruídos, a Câmara nunca chegou a dar uma resposta concreta ou a solucionar o assunto. Nesta Assembleia, não foi abordado, mas foi dado conhecimento do Plano de Prevenção de Risco de Corrupção e Infrações Conexas. Li o plano e dei especial atenção a um quadro designado de matriz de risco, onde os riscos de corrupção e infrações conexas são classificados de fraco, moderado e elevado. Salvo melhor opinião, o caso da presente reclamação poderá dizer respeito à Unidade Orgânica de Departamento de Infraestruturas e Urbanismo, subunidades de Divisão e Ordenamento do Território e Divisão de Gestão Urbanística, onde é elevado em ambas o risco de violação dos deveres éticos no exercício de funções, tais como a integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade. E nesta última, portanto na Divisão de Gestão Urbanística, o risco de favorecimento de particulares no âmbito da fiscalização técnica ou na apreciação de projetos. Tal como foi transmitido no supracitado requerimento, elaborado pelo Bloco, ao qual ainda aguardamos resposta, é possível que a incomodidade esteja associada a IRBF, infrações e ruídos de baixa frequência, fenómenos já regulamentados em alguns países europeus. Os municípios queixosos não pedem mais do que uma avaliação técnica, séria e independente da situação descrita e a tomada das consequentes medidas, a fim de que sejam efetivamente respeitados a sua saúde e bem-estar. Termino, não sem dizer que, sofrendo muitas vezes críticas por isso, o Bloco trouxe a esta Assembleia assuntos que não se circunscrevem aos limites do Conselho, mas que mexem ou deveriam mexer com todos nós. Sabemos que o Afeganistão não é uma freguesia de Faro e as Torres Gêmeas não ficavam na pontinha. A questão dos direitos humanos, não esquecendo-os da comunidade LGBTIQ e da paz, dizem respeito a quem, mais do que farense, quer ser cidadão do mundo. Acabamos de nos chocar com a comemoração do 20º aniversário do vil ataque terrorista em Nova Iorque e noutros locais dos Estados Unidos. Mas é preciso não esquecer
que os 11 de setembro acontecem todos os dias, algures, na aldeia global que partilhamos. Muito obrigado.